Boa tarde, mulheres cristãs em missão. Meu nome é Ginter Butzke. É um nome alemão, né? Embora eu seja um negão, meu nome é alemão, né? É uma herança aí do meu pai. E sou pastor auxiliar na Primeira Igreja Batista de Curicica. Embora no momento eu esteja numa experiência de sucessão ministerial aqui em Miguel Pereira, na Igreja Batista em Governador Portela, né? Eu tenho 37 anos, sou casado há 15 anos com a mulher mais linda do mundo, a minha esposa, a Michela. E é um prazer estar aqui com vocês nesse chá da tarde, aqui ou aí, né? Estamos nessa era da tecnologia, aqui e aí. É um prazer estarmos aqui nesse chá da tarde, esse chá missionário, com as irmãs aí do Rio de Janeiro. O convite partiu da irmã Elza, que creio que seja coordenadora em Jacarepaguá. A irmã Elza é da minha igreja, uma irmã muito querida, né? E quero que desde já Deus abençoe a vida das irmãs. Eu estou aqui também com a minha xícara para o meu chá, ó. Pastor, você é especial para Deus. Eu ganhei de um casal amado, Robertson e Luara, lá da igreja, no curso Casados para Sempre. Eles nos deram, né? Tanto eu quanto a minha esposa temos essa nossa xícara e eu gosto muito de um cafezinho, então estou aqui com o meu café, tá bom? De vez em quando eu vou, ó, tomar o meu café. Irmãs, o estudo que me foi proposto é um estudo da revista de vocês, da revista da Mulher em Missão, Mulher Cristã em Missão. E o nome do estudo eu vou ver aqui rapidinho, A Nossa Missão é a Sua Missão. É um estudo de um pastor, eu já vou ver aqui o nome, Pastor Samuel Meira Mota, gerente executivo da Expansão Missionária de Missões Nacionais. Pastor Samuel Meira Mota, gerente executivo de Expansão Missionária de Missões Nacionais. Ou seja, foi esse pastor que escreveu esse estudo. O meu estudo vai ser com base nesse estudo da revista de vocês, então se vocês já tiverem a revista aí nas suas casas, vocês podem abrir. A nossa missão é a sua missão, tá bom? Não me aparece a página aqui, mas eu creio que a irmã Elza, quando compartilhar, vai botar a página aí para vocês. É um estudo baseado na igreja de Filipenses. A principal base desse estudo é a igreja de Filipenses. E eu vou pedir que além da revista você esteja com a sua Bíblia aí à mão, né? O nosso chá primeiramente é com o Senhor, né, irmãs? Ele nos deu o lugar que nós estamos, Ele de repente te deu o celular, Ele nos deu principalmente a palavra dEle, né? E graças a Deus por Ele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela vida que o Senhor nos deu. Obrigado pelo chamado que o Senhor tem conosco, ó Pai amado. E obrigado, Senhor Deus, pela vida dessas irmãs, essas mulheres da nossa igreja que são tão preciosas, ó Pai amado, na Tua obra. Obrigado pela vida delas e que o Teu Santo Espírito possa dirigir o nosso estudo, ó Pai. No nome de Jesus, amém. Bom, irmãs, a revista ela começa falando da seguinte forma. Eu vou ler aqui com as irmãs, começando aqui pela revista, e depois a gente vai para a nossa Bíblia. Amém? Deixa eu pegar aqui a primeira parte. A igreja de Filipos era uma igreja muito especial para Paulo, pois nasceu sob perseguição e prisão, cresceu em generosidade e se expandiu por todo o mundo daquela época por causa da sua visão e paixão missionárias demonstrada por meio da cooperação. Aliás, essa é uma palavra-chave e o tema de todo o parágrafo de Filipenses capítulo 1, versículo 3 a 8. A cooperação para com a causa do Evangelho. Vamos lá? Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 1, do versículo 3 a 8. Estou aqui abrindo a minha Bíblia e você pode abrir a sua aí na sua casa. Capítulo 1, do versículo 3 a 8. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças a Deus pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora.
Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Que o último versículo fala de saudade, né? Saudade é uma palavra muito pertinente, né? Todos nós estamos com saudade de nos reunir como igreja. As irmãs de repente queriam estar compartilhando, mas esse é o momento que Deus quer nos ensinar algo, então esteja em oração na sua casa, porque Deus quer nos ensinar algo nesse período de quarentena. Além, claro, dessa lição aqui que nós estamos tendo, né? Me perdoem o parênteses, voltando aqui para o contexto de Filipenses, Paulo ele é imensamente grato pela vida dos filipenses, pela forma com que eles cooperavam no Evangelho, cooperavam com a proclamação, cooperavam com missões, né? Paulo, ele tinha no coração um carinho muito especial pelos filipenses. E aí a gente vai lembrar um pouco como essa igreja nasce. O próprio texto fala que ela nasce em Atos 16. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 16, a partir do versículo 7, porque vocês vão ver como começa essa igreja em Filipos, a maneira sobrenatural com que Deus faz. Atos 16, 7. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, ficaram em Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha que bênção, irmãos. Nós temos aqui, né, nessa passagem, Paulo e os seus companheiros de viagem missionária querendo ir para um destino, para Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impede. E depois esse mesmo Espírito traz uma visão para Paulo, uma revelação da vontade de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele começou a obra em Filipos muito antes de Paulo ir. Aparece um varão falando, passa a Macedônia. Filipos era a principal cidade da região conhecida como Macedônia. E imediatamente depois de receber essa visão, Paulo e seus conservos, como obedientes, foram para lá. Então isso é muito importante. Eu acho que é uma das primeiras lições que nós tiramos, é nós sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Vemos onde o Espírito Santo quer que nós trabalhemos. Isso em oração, buscando intimidade com Deus, né? Vocês, irmãs, estão em missão. E essa missão não pode parar. Amém? Para isso, contato com o Espírito Santo. Voltando, irmãos, nós vamos para o texto. E embora, né, não seja mencionada aqui na nossa revista, eu vou falar com as irmãs, até porque o pastor ali, ele tem, né, um escopo, ele quer ser objetivo, mas como nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, nós podemos nos aprofundar um pouco mais, né? No versículo 11 do capítulo 16, fala o seguinte, Atos 16, a partir do versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Versículo 13 de Atos 16. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos com as mulheres que haviam se reunido ali. Estamos parados aqui no 13. Olha que benção, irmãos. Como a oração está ligada com a missão, como eu já falei.
Eles chegam ali em Filipos, que é a principal cidade, a primeira do distrito, a principal cidade de Macedônia, e eles não vão logo fazer as coisas, eles procuram um lugar para orar e vão para a beira do rio. Enquanto eles estão ali orando na beira do rio, eles encontram algumas mulheres. E olha o que vai falar o versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido. Se julgam que sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Então, quando Paulo fala lá para os filipenses, a cooperação de vocês desde o primeiro dia, a obra aqui na igreja de Filipos começou com as mulheres. Olha que bênção. Paulo vai à beira-rio orar e lá ele encontra algumas mulheres. E o primeiro fruto, né, de Filipos é quem? Lídia, a vendedora de púrpura. Ela é batizada, a sua casa também é batizada, e ela chama o apóstolo e a sua comitiva missionária para ficarem na sua casa. Que bênção, né, irmãos? As mulheres sempre cooperando. E como creio que muitas das irmãs aí têm feito, né? Esse é um exemplo lindo e é como nasce a igreja de Filipos. Nasce primeiramente com as mulheres. Uma bênção, uma bênção. Logo depois, a gente tem algum episódio bem conhecido que Paulo ele continua pregando o evangelho, ele expulsa o espírito de uma jovem, né, uma jovem adivinhadora que estava muito lucro para os seus senhores, e aí causa-se um tumulto e eles são presos. E aí é aquele episódio que Paulo e Silas na prisão louvam o Senhor, os muros caem, o carcereiro tenta se matar, Paulo impede e fala: crê no Senhor Jesus e será salvo sua e sua casa. E ali o carcereiro se converte e toda a casa dele também se converte. Ou seja, irmãos, a igreja ela começa de uma maneira linda, uma maneira com o Espírito Santo atuando, com pessoas se convertendo. A gente vê Lídia, a gente vê o carcereiro, que a gente não sabe o nome, mas uma igreja pujante que não só começou bem, mas continuou bem. E esse é um desafio. Às vezes começar bem é muito fácil, irmãos. Mas melhor é o fim das coisas do que o começo. Nós temos que nos esforçar para continuar e terminar bem. Seja qual for a obra que Deus te deu, seja qual for o chamado que Deus tem na sua vida, não só comece empolgada, mas continue buscando força no Espírito Santo, no Espírito de Jesus, reavaliando o seu trabalho, reavaliando as prioridades, para que Deus esteja abençoando o que Ele quer que você faça, o que Ele te chamou para fazer, sempre te enchendo de poder do Espírito Santo, te enchendo do Espírito dele, amém? Então essa igreja aqui começa de uma maneira impressionante e ela continua dessa maneira. Por isso Paulo se empolgava tanto com essa igreja, por isso essa igreja era tão querida. A gente volta para o nosso estudo e a gente vai agora para a segunda coluna da primeira página. A igreja dos Filipenses era de fato um exemplo para as demais igrejas, não porque seus membros fossem ricos. Veja o que Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 8, dos versículos 1 ao 5. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios capítulo 8, dos versículos 1 ao 5. Amém? Se você quiser dar um pause no vídeo agora para você abrir a sua Bíblia, tá bom? Eu vou seguir rápido aqui. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Não temos mais só uma igreja agora, né? Não é mais só Filipos, eles se multiplicaram. As igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor
e depois a nós. Que bênção essa igreja, né, irmãos? Que bênção essas igrejas que nasceram ali através da primeira igreja em Filipos. Eles tinham uma profunda pobreza aos olhos humanos, mas eram ricos diante de Deus. Recentemente, conversando com um amigo missionário, ele falou que o principal sustento dos missionários vem das pequenas igrejas. Ele falou com tristeza que uma igreja grande, quando ela enfrenta dificuldade, uma das primeiras coisas que ela corta, na maioria das vezes, tem suas exceções, é o sustento dos missionários. Mas as igrejas pequenas permanecem fiel. As igrejas, entre aspas, pobres, permanecem fiel e sustentam a obra missionária. Irmãos, essa igreja de Filipos é um maravilhoso exemplo, porque nós sabemos que em missões, R$1 meu com R$1 seu abençoam. As nossas orações multiplicam essas doações e é sempre um privilégio participar. Paulo, quando escreve aos Filipenses, aquele texto, um dos mais conhecidos da Bíblia, que às vezes as pessoas usam de forma errada, Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo ele está agradecendo pela ajuda que os filipenses mandaram a ele. E ele fala assim, olha, não que eu não consiga viver, eu consigo, já me acostumei com as situações, eu sei estar abatido, sei estar alegre, sei ter pouco, sei ter muito, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas eu agradeço pela vida de vocês porque vocês renovaram a beneficência de vocês para comigo. Esse é o contexto do posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Paulo escrevendo aos Filipenses, agradecendo pelas ofertas e pelas orações que os filipenses faziam em favor dele e em favor da obra missionária. É muito interessante, irmãos, nós estudarmos esse avanço missionário ali na primeira igreja, que nós chamamos a igreja primitiva, né? Que de primitiva não tinha nada, né? Não pelo menos no sentido pejorativo da palavra primitiva, a igreja primeira, né? Como eles eram sensíveis ao Espírito Santo, como eles compartilhavam, como eles eram, e Filipenses no caso é a carta conhecida como a carta da alegria, porque Paulo escreve com alegria, eles recebem com alegria, é uma bênção, irmãos. Como nós vimos aqui, veja o que Paulo escreve aos Coríntios em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5, já lemos, exortando-nos a um maior comprometimento com a cooperação na causa do Evangelho, que os filipenses viviam em extrema pobreza, mas em intensidade de alegria. Não parecem conceitos ou situações contraditórias? Extrema pobreza e intensa alegria? Parecem? E ele continua, os filipenses transbordaram em riqueza de generosidade enquanto enfrentavam duríssima prova de tribulação. Mas como? Generosidade na tribulação? Isso é fruto de uma profunda consciência da vida cristã. Temos que buscar isso, irmãos. Nós temos que nos aprofundar com Deus e de repente aproveitar esse tempo que nós não queríamos ter, nós não queríamos ficar em isolamento, mas estamos obedecendo às ordens da autoridade, pensando no próximo, que nós aproveitemos esse tempo para nos aprofundar numa consciência cristã, numa intimidade com Deus, num relacionamento com Deus, reavaliando a nossa vida, reavaliando as prioridades, não deixando de orar pelos missionários e não deixando de contribuir. Ainda que seja pouco, Deus transforma e multiplica e faz com que seja muito. Amém? O texto sagrado continua, os filipenses deram de si, além de suas posses, deram a si mesmos, seus corpos, seu tempo, sua prioridade, seus filhos, suas vidas. Isso é algo interessante, irmãos, que nós temos nessa missão não só o privilégio de orar e de contribuir, mas de fazer missão. Fazer missão em relação aos nossos vizinhos, em relação aos nossos amigos, aqueles que estão afastados. Nós somos missionários, né? Há quem diga que o coração que não é um coração missionário é um campo missionário, tá bom? Então, nós temos esse privilégio de participar profundamente da missão de Deus no mundo e era o que os filipenses faziam. Aqui, a gente prossegue agora para outra página no início e fala, não é à toa que Paulo tinha tanto carinho e gratidão pelos crentes filipenses. Eles eram totalmente missionários.
viviam intensamente a sua missão de multiplicar discípulos em todos os lugares. Tanto que quando Paulo começa de repente uma igreja ali na casa de Lídia, começa de repente uma igreja ali na casa do carcereiro, e agora quando ele fala de 2 Coríntios, ele fala as igrejas que estão em Macedônia, né? Ele não nem mensura o número, mas eram algumas já. Eles se multiplicaram, eles fizeram discípulos. Voltando para a revista. Desde o início da igreja, o Senhor chamou todos para serem missionários, onde estavam fazendo discípulos. Mas ele separou alguns para deixarem a sua terra natal e cumprirem a grande comissão, né? Em Judeia, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, como fala em Atos 1:8, concomitantemente, ao mesmo tempo, né? A igreja abençoando aqui, lá e acolá, até os confins da terra. Em um lugar distante, em um empreendimento missionário pioneiro, entre povos não alcançados ou não engajados. É a igreja local que envia e sustenta esses obreiros. Mas as igrejas batistas em todo o mundo, e de modo especial aqui no Brasil, resolveram criar 2 juntas missionárias para unir os esforços de cooperação de todas as igrejas e alcançar o Brasil e o mundo. Tudo parte da igreja local e nela se consuma. É o que mostra o exemplo da Igreja Batista Central em Campo Grande. Ou seja, agora nós saímos da igreja em Filipos para vir para uma igreja de hoje em dia. Eu não conheço, mas fiquei até curioso de conhecer essa Igreja Batista Central em Campo Grande. Eu conheço a primeira de Campo Grande, a Central de Campo Grande eu não conheço, mas fiquei até curioso com esse testemunho, né? Que é uma igreja que não só é missionária, que ela doa, que ela contribui, que ela ora, que ela intercede, mas que ela também foi ao campo. Né? É interessante essa história, eu vou começar a ler aqui agora. É o que mostra o exemplo da Igreja Batista Central em Campo Grande. Um grupo desta igreja, junto do pastor Tadeu Bresciani, realizou casamentos na comunidade ribeirinha de Moreira, Codajás, Amazonas, durante uma expedição da igreja no barco O Missionário. Aí tem uma foto aí na revista de vocês, né? A igreja se envolve em oração pelos campos, os missionários e congregações, adota os missionários pelo PAN, doou um barco para os missionários, realiza as campanhas missionárias anuais, recebe os missionários na igreja para momentos de refrigério, cuidado e férias, apoia integralmente a Cristolândia no Rio de Janeiro, entre outros projetos. Que bênção, né, irmãos? Muitos exemplos bons a ser seguidos que a Igreja Batista Central em Campo Grande faz. Né? Até um próprio barco, uma necessidade que eles tinham ali na comunidade ribeirinha, até um próprio barco, aquela igreja se juntou e doou esse barco. E isso fica um convite para nós estarmos perto dos missionários, sabermos as necessidades. Muitas vezes os missionários não expõem todas as necessidades, mas nós temos que orar por eles e estar em contato. Hoje em dia nós temos a internet, de repente o próprio WhatsApp, os irmãos, as irmãs tendo o número dos missionários. E aí, o que você está precisando? De repente mandar uma oferta especial para o missionário no dia do aniversário, no dia do aniversário da sua esposa, no dia do aniversário dos seus filhos. Né? Está abençoando os missionários não só com a oração, com a contribuição, mas com essa intimidade. Muitas vezes os missionários se sentem muito isolados no campo, né? E eles precisam, às vezes, ouvir a nossa voz, ver o nosso rosto, de repente receber uma oferta especial para que eles possam gastar no mimo, de repente, para a esposa, né? Olha, as mulheres gostam de mimos, né? E então, estar abençoando o missionário de uma forma mais íntima, amém? E quem sabe até indo, como essa igreja foi. Né? Se juntando, de repente vocês não podem a igreja toda, mas de repente mandando 2 irmãos lá para estarem vendo de perto, para estarem acompanhando o trabalho, será bênção. Amém? Outro exemplo também aconteceu em junho de 2019, quando alguns rapazes concluíram o curso teológico e foram consagrados por suas próprias igrejas, com todo o respaldo e apoio da seção local. Deixa eu passar aqui, da Ordem de Pastores. Esses rapazes são missionários de missões nacionais, ou melhor, missionários das igrejas batistas por meio de sua agência de missões nacionais.
E nós nos alegramos muito, celebrando esse passo importante na vida ministerial de nossos colegas missionários. Que bênção, né, irmãos? A igreja enviando um missionário aos campos. Eu sou grato a Deus pela primeira igreja batista de Curicica, pela qual eu faço parte, porque essa igreja ela já formou alguns pastores, ajuda no custeio de seminário de alguns pastores. Nós temos hoje em dia o pastor Marcelo Silva no sul de Minas, né? Faz um trabalho lá esplendoroso, é abençoado, né? Eu mesmo, de repente, estarei aqui em Miguel Pereira também num trabalho missionário. E é a igreja, a primeira igreja batista de Curicica, que tem enviado, que tem formado. É um privilégio poder contribuir com a obra missionária, né? Não ficar restrito a quatro paredes. É um privilégio, irmãos. É isso que quero enfatizar, diz o autor do estudo. A tarefa é da igreja, de cada igreja local, de todos os seus membros. A cooperação entre as igrejas para o avanço missionário no Brasil se efetiva por meio das ações coordenadas pela Junta de Missões Nacionais. Quem batiza? A igreja local. Quem prepara para o campo? A igreja local. E a gente prossegue. Quem comissiona? A igreja local. Quem consagra pastores? Novamente, a sua igreja, a igreja local. Quem é que batiza no campo missionário? A igreja local do campo missionário, a igreja local reunida lá, né? Quem organiza igreja no campo missionário? A igreja local. A própria Junta de Missões Nacionais é das igrejas locais. Então, nós vemos que as igrejas elas têm que estar em contato com a Junta também de Missões Nacionais, buscando em que se pode ajudar, querendo saber do missionário, se preocupando, porque a Junta de Missões Nacionais faz esse meio campo abençoado entre a igreja, que está ali na defesa, e os missionários que estão lá no ataque, usando o exemplo do futebol, um exemplo não muito bom, né, para as irmãs aí, seria um exemplo mais masculino, né? Mas é como se eles intermediassem a obra missionária, abençoando tanto as igrejas, porque na Junta de Missões Nacionais as igrejas podem unir forças, como os missionários, que têm um trabalho organizado e têm ali um amparo, uma Junta de Missões Nacionais, dando apoio logístico a eles em todas as suas necessidades. Agora a gente vai para o último parágrafo, o parágrafo conclusivo. Nossa sincera oração é que se cumpra cada vez mais entre as igrejas batistas brasileiras o que acontecia em Filipos. Que cada igreja esteja continuamente no coração dos missionários, como participantes diretos e efetivos do seu ministério, orando, visitando, interagindo, sustentando e ofertando, dessa forma, cooperando para a expansão da causa do Evangelho no Brasil. Amém. Graças a Deus. Então a gente chega à conclusão desse estudo, irmãs. Um estudo que é bênção, tanto na minha vida, aprendi muito com esse estudo, quanto eu creio que na vida das irmãs. Eu vou estar repetindo esse último parágrafo porque é o objetivo, é o mais importante do estudo, né? Nossa sincera oração, então a oração do pastor que fez o estudo. Deixa eu aqui repetir o nome dele, Pastor Samuel Meira Mouta, gerente executivo de expansão missionária de missões nacionais. Então, nossa sincera oração é que se cumpra cada vez mais entre as igrejas batistas brasileiras o que acontecia em Filipos, que cada igreja esteja continuamente no coração dos missionários, como participantes diretos e efetivos do seu ministério, orando, visitando, interagindo, sustentando, ofertando e dessa forma cooperando para a expansão da causa do Evangelho no Brasil. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Perdoe-me. Amém, irmãs? Então eu queria encerrar esse estudo com um louvor. Deixa eu te usar. E para isso eu vou chamar minha linda esposa para estar aqui comigo, tá bom? A Michela. Somos casados pela graça de Deus há 15 anos e como essa mulher abençoa o meu ministério, irmão, vocês não fazem nem ideia de como eu sou abençoado por ter uma esposa tão dedicada à obra de Deus, amém? Amém. Boa tarde, mães.
paz do nosso Senhor Jesus. Deixa eu só pegar aqui a letra da música que nós vamos cantar, minhas irmãs. Deixa eu te usar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. No início, apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia, onde eu te mandar. Tu irás onde te colocar, tu brilharás e eu te encherei, eu te encherei, eu te encherei. Vai em paz, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Amém, irmãs. Muito bom estar aqui essa tarde com vocês, tomando o nosso chá, né? Olha, que bênção, né? E eu queria estar orando para que esse estudo tivesse frutos do Espírito Santo no nosso coração. Amém? Vamos estar orando? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, dessas irmãs que têm estado juntas, que têm se esforçado, que têm trabalhado, Senhor Deus, na Tua obra. Que o Senhor possa usá-las cada dia mais, Senhor Deus. Ó Pai amado, e com o exemplo da igreja em Filipenses, que elas possam
está participando da obra missionária, não só orando e dando recursos, mas também dando de si mesmas para a obra, Senhor Deus. Abençoe cada família, abençoe seus filhos, abençoe seus maridos, ó Pai amado, que elas possam, como mulheres sábias, edificar a sua casa. Abençoe também, ó Pai amado, as irmãs de idade, Senhor Deus. Ó Pai, livra elas desse Covid-19 e esteja curando, Senhor Deus, aqueles membros nossos queridos que estão enfermos, ó Pai amado. Que o Senhor esteja curando a todos segundo a Tua vontade, Senhor Deus. E que elas possam se deixar ser usadas a cada dia mais pelo Teu Espírito Santo, no poder de Jesus Cristo, na obra missionária, ó Pai. No nome de Jesus, amém. Foi muito bom estar aqui com vocês, irmãs. Que Deus abençoe, tá bom? Fiquem com o Senhor Jesus. Amém.